Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo de Sexta aqui no Espaço Expanda. Esse papo hoje é muito especial com a minha amiga, uma profissional que eu admiro muito, uma pessoa que faz um trabalho voluntário muito sério, muito comprometido, a Cília. A Cília vai se apresentar, vai falar um pouquinho, da formação dela acadêmica e vai falar também do projeto que ela toca aqui na nossa cidade de São José dos Campos de uma maneira tão responsável. E eu posso afirmar que, como apoiadora desse trabalho dela, eu sinto muito orgulho de ter essa conversa com ela hoje. Cília, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, Cíntia, mais uma vez muito obrigada e parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo ao longo de todos esses anos. É uma grata satisfação estar aqui com você hoje. Eu sou a Cília, eu sou agrônoma, eu sou mestra e doutora em ciências e eu trabalho na área de educação para sustentabilidade. Eu sou educadora socioambiental. Também sou voluntária aqui em São José dos Campos no movimento ODS São José dos Campos, em que a gente desenvolve várias atividades relacionadas à Agenda 2030 dentro do contexto dos 18 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. E eu aproveito essa fala para dizer que todo mundo que queira fazer parte está convidado. Temos um Instagram que vocês podem nos seguir lá, @ods.osjcampus, e uma vez por mês a gente tem um encontro no Parque Vicentino Aranha, geralmente o terceiro domingo do mês. Está todo mundo convidado, é só olhar a programação. Ótimo! Vocês tiveram um evento agora recente, que foi muito interessante. Conta um pouquinho pra gente o que aconteceu nesse evento, o que vocês trouxeram de novidade para esse encontro em específico. Esse evento foi a Conferência Livre ODS, aqui de São José dos Campos. É um evento que está vinculado à Conferência Nacional ODS, sob o chamamento do governo federal, para que a sociedade civil, para que os governos a nível municipal e estadual façam em seus territórios essas conferências para que sejam feitas propostas por meio das pessoas que estão ali para a construção de ideias, propostas que possam vir se tornar políticas públicas dentro do contexto da Agenda 2030, que tem o objetivo de deixar a nossa sociedade de uma maneira mais sustentável dentro das características do nosso território. Então a gente fez agora, no final de março, aqui no município, a gente conseguiu reunir mais de 100 pessoas, a gente conseguiu trabalhar 4 eixos bem interessantes e construir as propostas de maneira coletiva, democrática. Foi um ótimo exercício de reflexão e de diálogo. A gente reuniu pessoas de diferentes idades, então foi muito legal, de diferentes áreas de atuação. E a gente conseguiu organizar essas propostas e submeter para a Conferência Nacional, que vai ser lá em Brasília, no mês de junho e julho. Que legal! Quais são os desafios de São José dos Campos quando a gente fala de desenvolvimento sustentável? É uma cidade grande, é uma cidade tecnológica, teoricamente uma cidade, uma cidade considerada de competência, administrativa. Mas quais são os desafios quando a gente fala em desenvolvimento sustentável? Cite para mim aí pelo menos 2 ou 3 desafios. Antes de falar de desafios, eu preciso ressaltar um grande aspecto do que é ser sustentável. Para a gente entender a sustentabilidade, ela está baseada em 3 pilares principais, que é o social, que a gente vai entender desemprego, a gente vai entender questão de saúde, ambiental, que a gente pode entender, por exemplo, questão de arborização urbana, descarte correto de lixo, e econômico, geração de renda, emprego. Para além dos pilares social, ambiental e econômico, a gente também hoje, a gente fala que a sustentabilidade ela precisa também atender a questão da regeneração. Seja a regeneração do pilar social, do pilar econômico ou do pilar ambiental. Entender a sustentabilidade, a gente precisa entender essas 4 palavras. Ponto. São José dos Campos, especificamente, é uma cidade que eu amo, que eu fui muito bem acolhida, estou aqui há pouco mais de 3 anos. Assim como em outras cidades, tem muitos pontos positivos e alguns que a gente pode melhorar muito, Sim. E eu falo isso a nível de poder público, mas a nível de comunidade também, dentro do que a gente pode fazer. Citar um exemplo, por exemplo, a gente hoje já tem capacidade, devido à tecnologia, de trabalhar mais fortemente na compostagem a nível urbano. Sim. A gente já tem muita gente aqui dentro fazendo trabalho de compostagem a nível doméstico, a nível de empresa, mas a nível urbano
é uma lacuna que a gente pode trabalhar para chegar mais longe no processo de que a gente possa ter as composteiras urbanas. Por que isso? Aqui em São José, como na maioria das outras cidades, cerca de 50% do lixo que vai para o aterro é orgânico. Se esse 50% não fosse para o aterro, poderia ser compostado. Nossa. Esse material compostado poderia estar sendo usado como adubo orgânico para nutrir plantas de jardins, de hortas, de pomares. Além disso, quando eu encho o aterro com material orgânico, que aos poucos vai se decompondo e que poderia ter se transformado em adubo, eu estou sobrecarregando esse aterro. Daí eu falo no outro aspecto do CTD2. Se eu encho esse aterro, quando ele tem um prazo de vida, tá bom? O daqui de São José era até 2032, se esticou um pouco mais. Mas se eu encho esse aterro, eu vou ter que procurar uma nova área para fazer um novo aterro sanitário. E tem toda a questão de contaminação do aterro, né? Também. Porque o aterro, a longo prazo, ele contamina aquele solo e é um solo que se perde. Além disso, da contaminação, tem a questão de que eu vou gastar mais dinheiro com o imposto público, porque vai ter que sair o aterro daqui e vai ter que ir para outro lugar, e esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Então, assim, são duas. Eu falei de questão de resíduo, mas a gente tem o pilar ambiental, que é da compostagem, que a gente podia estar fazendo adulto, e o pilar econômico e social também. Se esse aterro esgota, ele vai ter que ir para outro lugar e vai gerar mais imposto. Se eu, pelo menos, composto o meu lixo doméstico, já tem uma certa contribuição, mas não é suficiente. É preciso ter um olhar para geral, né? Comunitário em geral, meu bairro, né? A minha cidade, até porque o lixo, o comum, é pouco. Se você for pensar, é sempre que eu composto aqui em casa, né? O que a gente mais gera em casa é o reciclável. Só que se eu nem separo, né? Às vezes não faço a separação do lixo orgânico do lixo reciclável, aí eu tenho dois problemas. Sim, e de maneira geral, aqui em São José, também vou falar outra coisa positiva, tem já exemplos de composteiras comunitárias, né? A gente tem coleta seletiva, pelo menos na maioria dos bairros, eu falo na maioria dos bairros porque a gente tem zona rural aqui também, Sim. que é uma questão que precisa ser, nem sempre passa a coleta seletiva ali. Mas, se aqui dentro da nossa casa, hoje a pessoa não faz nem compostagem nem separação, se ela já começa pelo mais fácil, que é a separação, olha só, você está separando lixo, aí ele deixa de ser lixo, passa a ser resíduo com potencial de geração de renda. Por quê? Esse material que você separou vai ser coletado pela coleta seletiva, vai ser passado pela esteira para rastrear o que tem potencial de separação para venda e vai ajudar na renda das pessoas que trabalham lá com essa questão. Então a gente está separando o nosso lixo aqui, é um benefício para o meio ambiente, porque está deixando de ir para o aterro, mas é um benefício econômico e pessoal para a pessoa que pode comercializar aquele produto. Inclusive aqui no Espaço Expanda a gente está recolhendo esse ano as tampinhas, os lacres de plástico, toda e qualquer tampa plástica. Essas tampas a gente está doando para uma entidade da Zona Leste, a AME+, e a AME+, revende esse material para uma empresa que usa e isso reverte para a entidade, ajuda essa empresa que acaba utilizando esse material para fazer outras coisas, enfim, é economia circular, né? A gente faz essa coisa girar a favor de todo mundo. Essas ações, Cíntia, por exemplo, a gente consegue fazer a nível individual, que se torna coletivo, como exemplo do Expanda, né? Olha, por exemplo, lá na minha rua, eu moro em casa de bairro, né? E a gente tem um grupinho da vizinhança solidária, que é outra característica que tem aqui em São José, que é bem legal. E uma vez eu mandei sobre isso, olha, estou recolhendo tampinhas, se alguém tiver, me avisa que eu vou buscar, porque a gente fazia doação, né, para uma instituição. E aí, até hoje, os vizinhos mandam mensagem, já tenho mais um saco de tampinhas. Aí sempre que tem, eu pego, aí junto um tanto e a gente leva na instituição. Então são iniciativas pontuais que podem se transformar em coletivas. Sim. Fala um pouquinho do seu campo profissional, como é que a sigla se envolveu com o ODS, por que esse tema é tão importante para você, e você tem uma empresa, fala um pouquinho também da sua empresa, do seu negócio, conta um pouquinho. Então, eu trabalho no contexto da Agenda 2030 desde a época da universidade, né? Fiz meu mestrado, meu doutorado, sempre trabalhei na área da sustentabilidade, voltada principalmente para o lado ambiental, né?
No pós-doutorado, eu trabalhei com educação ambiental aplicando de fato a princípios e objetivos da Agenda 2030 para estudantes do ensino básico e formação de professores na Universidade de Pirassununga. Tá. Então eu venho trabalhando com esse tema há algum tempo. Quando eu cheguei aqui em São José dos Campos, a gente iniciou esse movimento de fazer a nível municipal, do território, juntando pessoas voluntárias, né? Então acaba que isso se mistura muito com a minha vida profissional, pessoal. Sim. E de voluntária. Hoje eu sou uma empreendedora social, eu aprendi esse nome basicamente eu saí da universidade, que é onde eu fazia minha pesquisa, mas eu fazia muita extensão universitária, né? Saindo da universidade, entrando no nível de território, de cidade, eu aprendi que tem um nome, que se chama empreendedorismo social. Eu falei, nossa, que legal. Eu atuo na área de educação socioambiental, com diferentes públicos, de criança até idosos, em diferentes ambientes, de escola, assim como Fundação Casa, SESC, levando projetos que são adaptados à realidade daquela comunidade que vai receber, adaptado à realidade do território, para que a gente fale de educação ambiental, educação socioambiental, de maneira que as pessoas entendam e percebam que já podem começar a aplicar no seu meio. Sim. Usando o conhecimento técnico e científico, mas de uma maneira que a pessoa entenda que ela faz parte do meio e que ela é capaz de transformar aquele meio em algo melhor. Sim. Eu até me veio agora quando você falava, e antigamente as pessoas falavam assim, fulano é ambientalista, ciclano é ambientalista, né? Eu acredito que todo ser humano deveria ser ambientalista, deveria se preocupar com o ambiente, deveria se preocupar com, né, a sustentabilidade, com essa visão ampla que você trouxe, que vai além, né, de reciclar lixo. Por quanto tempo todos os nossos recursos vão perdurar? E o que eu faço com os recursos que eu tenho? Como eu utilizo os meus recursos? Né? O ser humano, ele está no planeta, mas ele está gastando os recursos. E aí, se eu não olho não só a área financeira da minha vida, mas se eu também olhar energia, se eu olho água, tudo que é recurso, o alimento, o quanto eu consumo, o quanto eu desperdiço, não é? Como é que eu vou viver? Por quanto tempo mais o ser humano, né, vai conseguir só tirar do planeta ou devolver, retornar muito pouco em recursos? Olha, como a gente mora num planeta que é bem heterogêneo, né, e a gente já pode falar que algumas localidades já perderam alguns recursos a nível de já estar passando necessidade. Outras não. A gente já pode falar também que hoje a gente está dentro de uma situação de uma crise climática, sendo que algumas cidades, alguns territórios já estão sofrendo de fato com isso e outros não. Dito isso, a gente não tem um prazo estabelecido para findar alguma coisa, mas a gente tem muitas áreas de solos que estão extremamente degradados e que já não é possível de fato produzir um alimento ali. Dentro desse contexto, a gente precisa entender, daí eu vou trazer aqui a fala de um grande escritor e ambientalista, e ele fala que a gente precisava entender que o que a gente chama de recurso natural, como por exemplo a água, o solo, a gente precisava começar a entender como uma entidade da natureza que precisa estar de igual importância que a gente. Porque não há qualidade de vida para o ser humano se não tiver água de qualidade e em quantidade suficiente. Não há qualidade de vida para o ser humano se não tiver um solo saudável para produzir alimento saudável para esse ser humano se alimentar. Não tem qualidade de vida para o ser humano se ele não consegue ter uma boa área de arborização para produzir adequadamente vapor d'água, para produzir adequadamente uma temperatura amena. A gente precisa entender que, por mais que a gente não entenda até quando aquilo vai durar, vai perdurar, a gente precisa entender que aqui é o nosso meio, falando de água, de árvores, precisa estar saudável para que a gente também fique saudável aqui nesse planeta. Somos todos integrados, na verdade, né? Fazemos parte de um único mundo. O mundo é feito por seres humanos, vegetais, água, terra. A gente é todo mundo só. Inclusive, essa é a visão. O conceito de meio ambiente pela ONU, ele integra os elementos químicos, físicos e biológicos e, para além disso,
o contexto social que está inserido o ser humano e como que esses seres humanos modificam. Então, falar de meio ambiente é falar de tudo isso. Não há falar do meio ambiente lá fora. Não. Eu faço parte do meio ambiente. Eu sou apenas um dos elementos da natureza. É obrigatório a gente entender que a gente precisa fazer a nossa parte, Sim. sabe? De reciclar o lixo, de separar os resíduos e de votar direito para que a gente consiga ter uma vida com uma boa qualidade dentro daquele território que a gente está. Na verdade, tudo começa na gente, no meu comportamento, no como eu enxergo o mundo, na minha participação ativa na sociedade, na comunidade. O que o ODS faz é isso, o movimento convida nós todos a fazermos parte da transformação. Não ficar só do lado de fora reclamando, criticando, julgando, né? Mas fazer parte das soluções, não é? Inclusive, uma coisa que é muito importante ressaltar é: você não precisa necessariamente estar dentro do grupo Movimento ODS ou de outro grupo ODS, de uma outra instituição, para fazer ações relevantes dentro do contexto ODS. Ah, mas eu posso falar que eu estou fazendo uma ação, estou lá na escola do meu filho fazendo uma atividade de voluntariado que é vinculada ao ODS 4. Eu posso divulgar que eu estou fazendo isso? Se você está fazendo de maneira honesta, faça e divulgue, porque outras pessoas veem e falam: nossa, eu também posso ajudar, e vai criando uma corrente. Isso Sim. é muito importante. Aproveito para falar que o Movimento ODS São Paulo, Estado de São Paulo, tem uma página. Caso alguém queira se tornar signatário, pessoa física ou instituição, pessoa jurídica, e receber o selo de signatário ODS, é zero custo. Entra lá na página, é só digitar Movimento Nacional ODS São Paulo, você vai achar o site, você vai fazer o cadastro, vai fazer todo o processo, provar que fez. Por isso, falando, fez a ação, divulga, posta lá no Instagram, que você pode pegar esse link depois e usar como justificativa de que você fez tal ação. Não precisa fazer parte do movimento ODS, mas se quiser pode vir, que a gente quer muito que mais pessoas façam parte junto com a gente, que aí a gente consegue ir mais longe. Mas tem essa possibilidade, fica esse convite. Sempre. Siglia, obrigada. Ficaria aqui a tarde inteira falando com ela, porque, gente, maravilhosa, né? É isso, é sobre aprender, gente. A gente nunca sabe tudo. Essa troca, né, que a gente faz com as pessoas é o que faz a gente evoluir como ser humano, e ter a Siglia aqui nos torna melhores. Ela faz o papel dela, mas todos nós temos que fazer o nosso. E eu acho que divulgar. Pouca gente ainda entende o que é o ODS, como que funciona. Ela falou da página, vai lá na página lá e pesquisa, estuda, investiga, pergunta pra IA se quiser, mas é importante você estudar. Mas se quiser nos chamar lá dentro do Movimento ODS, no nosso Instagram, nos chame, a gente atende demanda para fazer palestra em escola, então a gente está à disposição. Eu também fico à disposição nos meus perfis, o meu Siglia Freitas Chaves no Instagram ou @Siglias, com S no final. Fico à disposição também. Isso, chama a Siglia, gente. Obrigada, Siglia. E vem pro Expanda.